Nossa coluna de política já está no ar. Hermes de Luna está aqui. Boa noite, Hermes. Boa noite, linda. Bom, vamos começar falando sobre um paraibano indicado aí para um cargo importante do governo Bolsonaro? É importante mesmo, linda. O advogado Walter Agra Júnior, que já foi inclusive do Conselho Nacional da OAB, foi reconduzido ao cargo de Procurador-Geral do CAD. O que é o CAD? O CAD é o Conselho de Administração de Defesa Econômica. É um órgão importante porque ele trata, entre outras coisas, de julgar processos de empresas, sejam daqui ou de fora, mas que estão instaladas em território brasileiro, que tentam fazer fusões, incorporações, que tentam fazer cartéis. Todos esses processos relacionados às empresas que tenham uma conotação econômica passam pelo CAD. E a Walter Agra vai ser o responsável por emitir parecer sobre os processos dessas empresas. Nesse momento, há inclusive a pressão de alguns senadores para que o CAD volte a funcionar, porque tem muitas questões ainda que precisam ser resolvidas, especialmente na questão de fusão e de incorporação de empresas inclusive multinacionais, com empresas brasileiras. O CAD tem esse importante papel, então o paraibano vai ter muito trabalho aí pela frente, com a confiança do presidente da República. Bom, ainda falando sobre o governo Bolsonaro, ou melhor, integrantes do governo Bolsonaro, amanhã tem visita do Sérgio Moro aqui na Paraíba. Falei da confiança do presidente da República. Sérgio Moro é um dos ministros que detém a confiança de Jair Bolsonaro. Hoje o presidente, inclusive, tratou ele como um patrimônio público nacional, numa frase, as piadas, dita em uma solenidade. Sérgio Moro, a imprensa tentou criar, de certa forma, uma rusga entre Sérgio Moro e o presidente, mas o presidente fez questão de reafirmar esse prestígio do ministro da Justiça, que está cada vez mais forte, cada vez mais próximo. Ele deve desembarcar aqui pela manhã, vem direto participar de uma solenidade de inauguração da sede da Polícia Federal aqui na Estrada de Cabedelo. Depois voltará imediatamente para Brasília. Ainda não está confirmado pela assessoria do Ministério da Justiça se Sérgio Moro vai conceder algum tipo de entrevista, mesmo que seja coletiva, ou se vai dar alguma declaração à imprensa. Mas Sérgio Moro é um personagem importante nesse novo cenário político, jurídico, que se instalou no Brasil e que tem cada vez mais se fortalecido junto ao presidente. A gente continua falando sobre visitas aqui na Paraíba, dessa vez em Cabedelo. O prefeito aí de Salvador, ACM Neto, vai estar aqui. Esse também é um personagem da nova política, ACM Neto. O nome já está dizendo, é neto de Antônio Carlos Magalhães, ex-governador da Bahia, considerado uma liderança fortíssima na região Nordeste, na época em que era governador. E a ACM tem o DNA do Democratas, dos liberais, e vai trazendo esse processo para todo o Nordeste, tentando reconquistar espaços que foram perdidos pelo Democratas, que é o antigo PFL lá atrás. ACM Neto é prefeito de Salvador, tem uma avaliação muito positiva nos anos que passou à frente da prefeitura, é dado como certo como candidato a governador da Bahia e quer construir uma trajetória que possa permitir lá na frente, mas bem lá na frente mesmo, a condição de chegar candidato a presidente da República, tentando dar uma guinada na política, na orientação política que hoje o Nordeste vive, que é coordenado na grande maioria dos estados por partidos mais centro-esquerda. Quem também deve vir à Paraíba, o vice-presidente? O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que não é político, mas de repente pode ser picado, inclusive, pela mosca azul da política. Hamilton Mourão deve desembarcar na Paraíba em novembro para participar de uma atividade da Frente Parlamentar do Empreendimento, que é uma frente da Assembleia Legislativa que tem na presidência o deputado estadual Eduardo Carneiro, que é do mesmo partido de Hamilton Mourão, o PRTB. O coronel Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, ele não queria muito se envolver nessas questões políticas, mas já dá declarações em tons políticos. Há quem diga que é uma espécie de reserva técnica dentro das orientações políticas do núcleo ligado a Jair Bolsonaro, para lá na frente poder disputar, inclusive, uma sucessão de Jair Bolsonaro, se for o caso. Eu sei que ele tem muito prestígio, consegue controlar algumas divergências dentro do governo e tem um discurso bem afinado nesse setor político e tem trânsito livre com
todos os militares. Vai ser uma presença também aqui na Paraíba importante para a gente acompanhar e ver o posicionamento dessa nova liderança dentro desse cenário político nacional. Muito bem. Por hoje é só. Obrigada, Hermes. Até semana que vem, viu? Até semana que vem, né? Terça-feira estamos de volta. E amanhã, inclusive, você vai estar fazendo toda a cobertura da visita do ministro Sérgio Moro. Amanhã aqui. sim, amanhã a gente vai lá, né? Apesar de ter essa expectativa de que ele não conceda a entrevista coletiva, mas Sim. a gente vai estar lá cumprindo o nosso papel, fazendo essa cobertura, porque, afinal de contas, independentemente de posição que você assume favorável a determinadas situações que envolvem Sérgio Moro ou contra, né? Sérgio Moro é, sem dúvida nenhuma, um personagem nacional que precisa ter o acompanhamento, a cobertura jornalística de forma imparcial, de forma vamos dizer, confrontar as opiniões dele com as opiniões de outro, de forma bem didática mesmo, para a gente saber o posicionamento do ministro da Justiça. E a cobertura completa no Correio Debate. No Correio Debate, no Jornal da Correio, né? Muito à bem. noite. Então tá bom. Obrigada pela sua participação, De nada, Hermes. Lina. Boa noite Até para mais. você.